A Violeta, né, Olá. PCNP da diretoria de ensino, né, ela que puxa a nossa orelha quando a gente apronta. E o Thiago, né, que está nos acompanhando também com o Luiz Vargas. E tem os alunos, né, do Luiz Vargas também que estão presentes aqui. Tem a nossa diretora que está lá atrás, né, tem o Lucão que está sempre com a gente, tem em mente que ele vai estar aí observando também. O Lucão está aqui, ó. O Lucão é professor de português. Agora de sociologia também, né? Sociologia também, eu também está aí. E tem a Márcia, que é a nossa coordenadora também, que sem a Márcia, isso aqui, ó, nada estaria, né? Não só a Márcia, como a Eliane, né? Toda a escola teve uma estrutura muito legal da escola. Até o Luiz comentou, está bem diferente, né, Luiz? Né? Teve uma... foi bem... né? Estão de parabéns. Tá? E, para quem não me conhece, eu sou o professor Reginaldo de Filosofia. Nós fazemos aqui o café constantemente. Por coincidência ou não, é o 13º, né? O de número 13, esse café que nós vamos fazer hoje. Tá? E o palestrante que vai estar com vocês aqui acompanhando é o Luiz Vargas. Ele vai falar sobre projeto de vida, tá, com vocês. E além do projeto de vida, ele vai trazer um pouco de pensamento do Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista, tá? Espero que vocês gostem. Tem aluno que já perguntou, pode comer? Pode. Vai comendo devagar, né? Vai comendo devagar, tem um refrigerante para você tomar, vai na tranquilidade, tá? Vamos aproveitar o diálogo também, né? Tá bom? Muito obrigado. E deixa agora com o Luiz Vargas, eu vou ficar nas fotos. Mas se o Luiz precisar, pode me chamar, tá, Luiz? Eu acompanho. Pessoal, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para a gente partilhar. Às vezes vai aparecer, se funcionar aqui o online, pode ser que tenha alguma pergunta ali, talvez ele te dá uma. Pode ser? Pode. Se tiver alguma pergunta aparecendo, do online lá também, aí ele te dá um. Pode ser. Pode ser? Pode poner pergunta aí. Então, é um prazer poder estar aqui, compartilhar com vocês esse momento. E a gente vai fazer uma coisa assim, tem café mesmo, né? Vai tomando café, vai comendo, e vai falando, e vai conversando. Eu dei um texto para vocês, eu passei para o Reginaldo, o texto que a gente vai usar como base dessa reflexão. E nesse texto, eu fiz uma ponte com alguns conceitos que o Sartre vai discutir a respeito desse ser, quem é esse ser, o que esse ser tem a ver comigo, intercambiando um pouquinho alguma coisa da psicanálise, né, na visão de Freud, como que ele vai enxergar esse ser que habita em cada um de nós e como esse ser se expressa, né? Como ser humano, nós somos, o nosso corpo é veículo de expressão. A gente não tem como se expressar sem o nosso corpo. Mas o nosso corpo habita alguma coisa. E essa alguma coisa, ela precisa encontrar esse meio de expressão. E quando o indivíduo, o sujeito, ele não encontra através do seu corpo, né, o meio de expressar quem é que está ali dentro, quem habita aquele corpo, nós vamos ter uma série de problemas. E aí esses problemas a gente vai conversando, apontando na medida que vocês forem conversando comigo. Então, a proposta que eu fiz para o Reginaldo, eu não trouxe nada para expor em lugar nenhum. Das outras vezes que eu vim para contribuir, eu trazia a projeção, né? E a gente projetava os slides. E dessa vez eu falei para ele assim, eu gostaria de uma coisa bem informal, que a gente usasse um texto como base da reflexão. Vocês já estão lendo ou leram alguma coisa do Sartre, né? E para poder usar como referência bibliográfica. E como a gente vai falar do projeto de vida, que é um
projeto que se incorporou na escola, né, recentemente, e que está fazendo parte do currículo de vocês. Então, pensar esse projeto de vida, a gente pode pensar esse projeto de vida dentro do senso comum, ou a gente pode pensar esse projeto de vida mergulhado em um mundo de conhecimento mais bem estruturado, para a gente poder tentar encontrar o que é esse projeto de vida vai se revelar de mim mesmo, né? Para que eu possa saber o que eu quero, para que eu possa saber quem é o ser que habita em mim e o que ele quer fazer, né? Para que a gente possa crescer, se desenvolver, amadurecer. Então, nesse sentido, eu passei o texto para ele, eu já vi o texto aí com várias pessoas, e o que nós vamos fazer é mais ou menos, eu falei para ele, vamos fazer aquele processo ali do Roda Viva, né? Eu sento e vocês estão ao meu redor, e em vez de eu ficar professoralmente falando as coisas, e dando os conceitos, aquela coisa toda, eu vou partir do conhecimento de vocês, né? Então, para quem leu o texto, levantou algumas dúvidas, o texto falou alguma coisa com você se relacionou com esse texto, com esse conhecimento, de que forma, e o que suscitou em você, né? A gente vai tentar derrubar um pouco essas barreiras que o Reginaldo apontou, né, para que esse ser se expresse de uma maneira livre, tranquila. Aqui ninguém vai ficar preocupado se sabe, se não sabe, o que não sabe, é simplesmente buscar, né? O desejo de buscar. E o aprender depende dessa relação mais humanizada entre as pessoas. Vygotsky falava, é um teórico da educação, da pedagogia, e ele falava muito sobre o processo de internalização. O conhecimento que não é internalizado, ele não é aprendido pelo sujeito. E aí a gente se transforma em coisas que passa pela escola, estuda um monte de coisa, e sai anos depois na escola, e a gente não tem, não fica, aquele negócio fica estranho, é um negócio vazio, e a gente conheceu tanta coisa, leu tanta coisa, e ficou tão pouco dentro de nós, né? Isso é preocupante, muito preocupante, né? Como Paulo Freire falava, a gente precisa ser dragões, né? A gente precisa suscitar esse desejo, essa vontade, né? A gente precisa ser leões do conhecimento, pessoas que buscam isso não por obrigação, não porque eu quero ter uma profissão. Uma coisa é a gente estudar por amor, por consciência do que a gente deseja, e outra coisa é a gente estar por obrigação, né? Quando a gente faz coisas por obrigação, isso costuma não dar muito certo na vida pessoal de cada um. Mas quando o indivíduo, o ser humano, se encontra com ele mesmo, com esse ser que habita esse corpo, acontece uma coisa extraordinária. Quando o indivíduo, esse sujeito, se encontra com ele mesmo, então ele desenha o seu caminho, ele se torna senhor da sua própria história. É diferente, é bem diferente. E isso vai impactar diretamente as relações sociais que esse sujeito vai construir na vida dele. Se serão relações construtivas ou se serão relações destrutivas, né? O tipo de mente, o tipo de ser, o tipo de pensamento, o tipo de sentimento, o tipo de atitude, isso tudo está junto. Não tem como separar uma coisa da outra. Se eu vou ser um engenheiro, que tipo de engenheiro é você? Se eu vou ser um professor, que tipo de professor é você? Se eu vou ser um dentista,
um médico, seja lá a profissão que for, né? Desde as profissões mais baixas na estrutura social até as profissões mais altas na estrutura social. Atrás de cada profissional, atrás de cada projeto de vida, tem um ser humano, tem um corpo, tem uma mente. Que tipo de ser humano é esse que está ali executando um projeto de vida, da sua própria vida? Isso assim, diferencia o tipo de pessoa, o grupo social que se forma, né? Dentro da sala de aula, existem vários grupos sociais de pessoas que estão se identificando com várias características. Não acontece com vocês isso? Ali dentro da sala de aula. Então, eu pensei nesse formato hoje, tá bom? Eu estou dando essa introdução para a gente fazer esse motor desse carro pegar e aí fica aberto. Quem já viu Roda Viva na TV Cultura? Aqui. Quem já viu isso, né? Os outros alunos, vocês nunca viram? Nunca assistiram? O Roda Viva da TV Cultura? Roda Viva não? Então, a Roda Viva passa em dias. Segunda-feira. Então, segunda-feira. Dá um tempinho e assiste TV Cultura, Roda Viva. Eles sempre levam uma pessoa, escolhe um tema, e esse tema vários jornalistas vão questionando a pessoa, né? E ele vai, então, falando, explicando de acordo com os questionamentos que vão sendo colocados. Então, eu pensei mais ou menos nesse formato. Então, eu vou sentar e aí está aberta a discussão. Fica livre. Peguem o texto que estão com vocês, o que vocês leram, e aí suscitou. Quem quer fazer a pergunta, não precisa levantar a mão, já faz a pergunta. O que quer perguntar, aponta no texto, né? Luiz, desculpa. Conversando aqui, o Roda Viva, fica no YouTube, né? Tivemos programas históricos, Mano Brown, na época da pandemia. Não parou, Emicida e outros. Já foi bastante tarde. Para quem não conseguiu assistir na segunda, pode assistir, fica gravado. Vocês entram lá no YouTube, põe lá Roda Viva, vai aparecer, vocês escolhem o tema que vocês querem ver. Tem podcast também. Aí, ó. Falta de recursos de Tecnologia. De acesso não falta hoje para nós. Tá tudo bem? Ok? E o Luiz, uma coisa. O café, ele já foi imaginado dessa forma. Tem algumas pessoas que falam, mas foram escolhidos, esses alunos não foram escolhidos, tá? Eu abro e ele, né, eu quero estar lá. Não tem alguém obrigado aqui? Em momento algum eu falo que vou dar nota, né? Só depois que eu falar sim, realmente, né? Eu acabo colocando a questão da nota, mas ele não vem aqui por nota, ele não está aqui, né? Ele está aqui porque ele quer participar, quer estar aqui nesse momento. Tá? Por escolha. É por escolha, né? E sempre foi assim, né? Sempre foi dessa forma. Tá? Não é escolha. Às vezes tem gente que acha que é escolha. Você escolheu os melhores para estar lá. Não. Né? Eu vou colocando, eles vão dando nome. Aí eu coloco alguns critérios, tem alguns que não se encaixam no critério, né? O critério é não usar o celular ali naquele momento fora do assunto, né? Ele está fora do assunto, mas se ele está tirando uma foto do evento, a gente acaba tirando mesmo, né? Mas são critérios que a gente vai colocando, mas eles estão aqui por escolha, como diria John Paul Sartre, né? Isso. O indivíduo é fruto das suas escolhas, né?
Então, quem escolhe? Né? Que ser está por trás da escolha do indivíduo. Vamos ver o que vai sair aí. Um de cada vez. Tá bom? Cada vez. Então está aberta a roda. Apesar de não ser uma roda, a roda está aberta. Pegue um texto que está na mão de vocês e é vocês que vão comandar. Né? Quanto mais pergunta, mais eu vou navegar dentro daquilo que eu conseguir, né? E aí eu vou intercambiando com vocês. Eu estou falando, alguém fez uma pergunta, eu estou conversando, estou explicando a pergunta, e de repente, na mente, não é no papel, né? Então, alguém fez uma pergunta, aí eu estou explicando, falando alguma coisa para fazer a abordagem sobre aquela questão que aquele aluno colocou, e na cabeça de vocês se passou outras coisas. Deixa a mente livre. E aquilo que passar, rompe e pergunta. E aí vai intercambiando. É um negócio que não tem fim. Se a gente não tiver tempo para terminar, a gente fica até 2, 3 horas da madrugada. Não tem problema. Porque o conhecimento é o quê? É finito. O conhecimento é finito? Não. O conhecimento é infinito. Né? Claro que nós não vamos ficar até 3 horas. Gente, quem esqueceu o texto pode tirar uma foto da folha do colega, o celular, a gente tem que usar dessa forma, né? De uma maneira boa. Então, tira uma fotinha. Às vezes você esqueceu o texto, quer acompanhar, mas ela vai conseguir o texto lá para vocês que estão atrás, ela vai conseguir. Aí o texto foi usado em sala de aula, aí com eles, né? E a gente acabou. Vocês não receberam o texto, pode ir. Vocês vão receber o texto. Então tá bom. Tá com vocês aí a coisa. Tem uma aluna questionadora, muito questionadora aí, né? Júlia. Vê se ela aparece. Tá do meu Vê se lado. ela Aqui. aparece, ela chegou hoje riscando muito com a direita. Vamos ver se ela vai soltar o dragão que está dentro dela, né? O dragão do conhecimento. Arruma um copinho para mim. Arruma. Mais rápido, faz favor. E aí, gente, vai. Ô, gente, depois da garrafinha, pode deixar em cima da mesa quando ela estiver vazia. Tem um professor que vai utilizar um trabalho depois que ele vai fazer na escola, tá? Que faz parte do itinerário lá das escolas, né? Aí ele falou, guarda para mim, eu guardo para ele. Não, eu estou com vergonha de perguntar, mas pode perguntar, não precisa ter vergonha, né, Luiz? Tem uma pergunta. Vamos lá. Julie. Isso. Então vamos ouvir. Se caso a Julie me perguntar aqui, assim, na posição que nós estivermos, e o pessoal que está no fundo da sala não ouvir, então levanta a mão, porque daí ela vai ter que levantar para perguntar e todo mundo ouvir a pergunta, certo? Fala bem alto para... Então, no caso aqui do Jean-Paul Sartre, né, nessa obra dele do Ser e o Nada, que ele levanta muito essa questão do existencialismo, e ela trata que a consciência ela é constituída, segundo ele, né, por meio da vivência e do exercício da liberdade. Então, quando a gente fala dessa questão do ser, você acredita que o ser, essa consciência, ela já é do ser, ou que ela é desenvolvida através dos pontos, como fala aqui, né, da psicanalista, de todo o convívio, o contexto, enfim. Você acredita que essa consciência, ela é do ser ou ela é constituída através disso, da vivência e, enfim, das experiências? Eita. A primeira questão, a gente poder pensar, a questão da consciência, né, a partir da discussão que o Sartre fala, ou faz, nesse texto que eu dei para vocês. Júlia, isso que você perguntou vai aparecer aonde? No meu texto. Não, na verdade isso aí é que está falando aqui, né, que a referência do encontro era essa obra,
E aí eu dei uma olhada na obra e levantei essa questão. Então, Tá, e no texto? Não sei. Então, vocês peguem o texto na página 5. Vocês não têm? Não, vai conseguiu. Será que ela consegue? Deixa eu ver se são. Na página 5 e na página 6. Quem tem o texto na página 5, vai estar escrito assim, olha. São várias questões que eu coloco. A primeira questão é a seguinte: como poderíamos pensar em um projeto de vida se não temos consciência de quem somos? Está lá em cima. Primeira pergunta da Fê. Você pergunta se essa consciência já nasce como sujeito ou ela é construída a partir das vivências que o sujeito vai ter após nascer. Né? Então, essa pergunta sua, eu gostaria de colocar esta pergunta que está na página 5. Como que a gente vai pensar em construir um projeto de vida pessoal, individual, do próprio sujeito, se esse sujeito não tem consciência de quem ele é? Então, a pergunta que fica a partir do que a Julie questiona é: quem é esse sujeito que acha, entre aspas, que tem consciência do que ele é? Então, que tipo de consciência a gente está dizendo? Ou que tipo de consciência a gente está falando? Nós estamos falando da consciência de que cada indivíduo tem o seu nome, tem a sua família, tem a sua posição pessoal, tem a sua descendência? Ou a gente está dizendo da consciência desse ser como um ser coletivo e não individual? Como ser coletivo? Onde esse indivíduo vive? Qual é o meio social que ele faz parte? Qual a comunidade da qual ele pertence? Ou, ampliando ainda mais essa questão da consciência, em que país esse sujeito vive? Qual é a cultura que o forma? Que tipo de conhecimento estruturado, esse indivíduo conseguiu acessar no plano de desenvolvimento existencial dele? A consciência, então, é só individual? Quem eu sou, o meu nome, o meu corpo? Ou a gente também fala de uma tal consciência do próprio desenvolvimento da sexualidade do indivíduo? Dentro do desenvolvimento da minha sexualidade, quem eu sou? Como eu me expresso nas minhas emoções e nos meus desejos? Ou, ampliando um pouquinho mais, nós podemos colocar a consciência de que ser, além do material, habita em mim. Será que existe esse ser? Será que eu sou somente a razão da qual eu me enxergo como fruto? Ou existe algo que transcende a minha própria existência material? Todos nós temos consciência da materialidade da vida. Todos nós temos consciência da imaterialidade da vida. E como essa imaterialidade se expressa? Depende da cultura. Então, será que um indivíduo que nasce numa tribo indígena do Alto do Xingu vai ter a mesma consciência
de ser deste ser que um indivíduo que nasce em São Paulo, na maior metrópole do país, o que faz um indígena defender o meio ambiente em que ele vive e um homem branco querer destruir tudo para retirar daquela terra tudo que ele pode, até esgotar tudo, acabar com tudo, mas desde que ele fique rico. Então, me parece que são vários níveis, né? São várias camadas. Igual a cebola, né? Nós temos várias camadas de consciência. Será que existe somente uma consciência? E isso Sartre vai discutir muito nesse livro do Ser e o Nada, né? Até ele tocar o ponto do nada. O ser, para ele se descobrir de fato, ele tem que se ver com nada, né? Ele tem que se constituir no não ser do seu próprio ser, para ele descobrir o que é que ele é de fato. Então, essa consciência, ela é bastante complexa. Não é uma consciência de apenas saber quem eu sou. O meu nome, o meu RG, o meu pai, a minha mãe. É uma coisa que vai aumentando conforme eu vou tendo conhecimento ou abrindo a minha consciência. Porque se o indivíduo tiver uma consciência, quem tem uma tampinha de caneta? Aqui é uma tampinha, mas aí eu vou pôr a tampa na sua tampa. Aqui é a tampinha de caneta. Esse daqui é um indivíduo, né? Esse aqui é talvez o ser desse indivíduo, ou desse sujeito, né? Aí, ele está escondido por algo que esse ser não reconhece. Acima dele tem uma outra capa, que é a capa da cultura, da sociedade em que ele viveu, dos conceitos, valores, crenças, que vai fechar esse ser em algum lugar. Então, para esse ser, ele vir à tona, o que ele tem que fazer? O que vocês acham que ele tem que fazer? O que tem que acontecer aqui para essa tampinha aparecer e vocês saberem a cor que ela é, a forma que ela tem? O que vai precisar? Vai ter que abrir. Se ficar assim, vocês vão falar para mim assim, essa tampinha, ela é marrom, azul, verde, né? Nós não sabemos. Todo mundo viu a cor da tampinha que está aqui. Então, todo mundo sabe a cor da tampinha que está aqui. Se eu tampar isso daqui com várias camadas, né? Várias camadas, vocês vão continuar dizendo para mim que a tampinha é o quê? Azul, porque vocês viram que a tampinha é azul. Mas vamos supor que vocês não saibam que cor é a tampinha. Então, esse ser está aqui encoberto. Como esse ser vai vir, de fato, a se expressar? Eu vou ter que tirar, né? Eu vou ter que, de alguma forma, tomar consciência de que tem uma força aqui dentro que fala comigo, de alguma forma. Se eu não estou bem, se eu não estou feliz, se eu não estou inteiro,
se eu estou pela metade, se eu estou insatisfeito. Mas como que eu vou permitir esse ser falar comigo se várias camadas vão sendo colocadas e sobrepostas a ele, aprisionando ele em um mundo que eu não tenho consciência que existe? Então, que cor é a tampinha que está na minha mão? Azul não é, porque a azul está aqui. Né? Eu vou ter que tirar. Então, essas várias castas que vão cobrindo esse ser, vai sendo formadas, construídas, né? A partir de vários processos que o Sartre ele não aborda diretamente esses processos. Por isso que eu fiz uma pontezinha no texto e vou buscar lá na psicanálise, porque a psicanálise nos traz esse processo para a gente pensar. Né? Então, tem várias camadas, as crenças, a religião, a cultura, os conceitos, valores, que o meio social vai colocando naquele indivíduo e aquele sujeito vai acreditando que viver é aquilo que ele vive. Que viver é aquilo que o pai vive, que a mãe vive, que o tio vive, a tia vive, o amigo vive, todo mundo vive, porque a vida é assim. Quando, na verdade, não. E é muito triste a gente que trabalha nessa área perceber que tem gente que passa pela vida e não vai descobrir isso nunca. Que tem gente que vai descobrir lá na crise dos 50, 60 anos, muito mal. E isso nada precisaria acontecer desde a tenra idade muito anterior a de vocês, desde pequenininho, nós fôssemos colocados em um ambiente em que esse ser pudesse se expressar. Então eu vou tirando as cascas até que ele apareça. E aí eu não fiz mágica, eu só troquei a tampinha para a tampinha da caneta dela. Então, e aí ele aparece. Aí vocês vão poder falar, nossa, a tampinha é preta. Esse ser que retira as cascas, ele vai se descobrir aonde ele não existe de fato, que é essa problemática dualista que o Sartre traz em relação à nossa existência, esse fator existencial. Né? Aquilo que eu acho que eu sei, que eu sou, quando aquilo que eu acho que eu sei que eu sou não é eu. É alguma outra coisa que foi feita de mim. E talvez seja por isso que nos tempos atuais e sombrios que a gente vive, este não ser, né? Ou este ser que não é de fato o ser que deveria ser, ou que é da natureza do indivíduo, se manifeste de uma forma grotesca, desequilibrada, desestruturada, e vai impactando todo um processo social, coletivo. Um único indivíduo pode destruir muitas coisas e um único indivíduo pode construir muitas coisas. Vocês já estudaram um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, do nazismo? Já conhecem alguma coisa disso? Então, o nazismo é construído lá na Alemanha, ele vai tomando corpo, vai tomando corpo, vai tomando corpo, vai cooptando vários países,
E quando chega na Inglaterra, vai encontrar um sujeito. Quem é esse sujeito que o nazismo encontrou na Inglaterra e deu problema para ele? Para o nazismo, não para o sujeito. Um único homem que, num discurso ao parlamento inglês, mudou a história da Segunda Guerra Mundial. Quem foi esse homem? Quem foi? Alguém falou? Quem foi? Quem foi? Um gordão. Winston? Winston? Quem falou? Quem falou? Fala alto. Winston Churchill. Isso, Winston Churchill. Ele simplesmente, por um desejo da sociedade inglesa, ele assumiu a responsabilidade que a Inglaterra não se dobraria ao nazifascismo alemão. E isso mudou o curso da história, não só da Inglaterra, como a história do mundo. Então, um único sujeito pode construir, e a Julie fala, a ligação da consciência com a liberdade. Como que esse ser, como esse ser que está aprisionado nessas camadas, pode ter consciência de ser livre? Como? Uma falsa liberdade, né? Construída pelo meio, que dita a ele O conceito. um conceito de liberdade. Quanto na verdade não é. Não é. É exatamente isso. As castas que se formam vão impedir desse ser ter a liberdade de ser o que ele é de fato, independente do que das normas, dos conceitos, das crenças que aquele coletivo social determina. Então, essa questão da consciência, da liberdade, ela é imbricada com todas essas outras questões que a gente precisa estar bem antenado para poder fazer as ligações que precisam ser feitas para a gente poder saber o que é de fato liberdade. Porque muitas vezes a liberdade que nos é falada vai nos aprisionar, vai nos acorrentar. Falar de liberdade é fácil, mas o que está por trás dessa liberdade constituída no sujeito que é o difícil. Ser livre. Na Alemanha nazista, Hitler também achava que todo mundo que seguisse o padrão imposto por ele seriam homens e mulheres livres. E chegou aquela hecatombe mundial de matar 6 milhões de inocentes, porque 6 milhões de inocentes foram vistos como inimigos por um único homem. Então, que tipo de sociedade é essa? Né? Que tipo de mundo é esse? O que fazer diante dessas questões? E como cada um de nós, ou cada um de vocês, e eu me coloco no meio, né, junto de vocês, vamos lidar com essas questões. Até que ponto tudo isso se constitui na verdade do sujeito? E eu, como é seu nome? Darla. A Darla queria fazer uma pergunta, aí o Reginaldo falou, mas ela está com vergonha. Aí ela falou, não é nada disso, professor.
Né? Bom, nós não sabemos se é, se não é, somente a Darla vai poder nos dizer se é de fato ou não. Mas qual é a verdade que constitui todo esse processo de pensamento da Darla? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Porque está imerso nessas camadas. Quanto mais camadas forem colocadas nesse ser, mais impedimento ele vai encontrar para se expressar. Está claro isso, então? A questão da consciência, da liberdade do meio que se vive, da cultura que forma esse sujeito. Né? Ok? Vamos lá, rola aí. Vamos lá. Tem uma outra muito questionadora aí, o Luiz. Já olhou para mim assim e já falei, ó. Deixa eu falar, essa relação de o ser e a liberdade, é tudo relacionado ao ser empírico, né? Que é o ser baseado na experiência. Então, por exemplo, é mais a sociedade de hoje em dia, ela está mais, eu acho que relacionada a ela vai dar um lado, porque a gente vem muito dessa coisa de acreditar no que já foi imposto para a gente. Então, eu acho que a sociedade de hoje em dia ela se baseia muito no que as outras pessoas pensam ou já colocaram para a gente uma definição do que é as coisas. Então, a minha pergunta, meu questionamento fica mais nessa parte da liberdade está sendo uma coisa modificada, porque já está sendo uma coisa imposta para a gente. Então, você acredita que é mais relacionado à sociedade de hoje em dia ou nada? Porque hoje em dia mais são experiências. A gente se baseia no que uma outra pessoa pensa, ou no que é uma coisa que foi imposto, que é assim. Então, eu acredito que sem essa experiência, sem essa vivência, a pessoa não vai existir, não funciona, certo? Bom, vamos lá. Como que é seu nome? Lívia. Bom, a Lívia faz uma colocação também bastante complexa. A gente precisaria vários encontros. Então, eu acho que você precisa fazer esse negócio acontecer mais vezes. Já pediram. Eu dei, faz tempo que eu estou dando, estou pedindo, solicitando, né, para o Reginaldo fazer uma mesa de debate científico, fazer com que o professor Lucão vai gostar. Essa ciência seja estruturada da forma que ela deve ser estruturada, né? Então, põe aqui uma mesa, senta 4 professores de áreas diferentes. Eu falei para ele, a Violeta está aqui na área de artes, o Lucão na área de linguagem, né? Construção da linguagem, o Rogério de história. Eu vou fazer uma voz grossa também, vou aparecer. Dificuldade. E o Lucão. Né? Tem até psicologia também. Isso, vou falar. Então tem o professor Reginaldo de filosofia, olha as áreas. E o Rodrigo na área da psicologia. Eu na área de ciências. Então, você imagina a gente escolher um tema, vocês escolhem o tema, faz uma votação na escola inteira, envolve a escola inteira para escolher um tema da mesa de debate científico. E aí, vocês escolhem um tema e não tem preparação de ninguém de nós. Ok? Tem uma pergunta depois, não, você também. Lá? Tá. Aí, o que acontece? Esse tema é apresentado por vocês e a gente abre debate. Cada um na sua área, como enxerga aquele tema. E óbvio que quando estruturar o tema, né, cada um de nós dá uma referência bibliográfica para vocês estudarem. Então, se isso for marcado num dia, nós vamos ter
um período para que vocês possam, por exemplo, se for 4, 5 professores de áreas diferentes, cada um vai indicar uma referência bibliográfica. E vocês vão ter que dar conta dessas referências bibliográficas. Vocês vão precisar ler. Então, vai precisar de um tempo para vocês lerem, decantarem aquele conhecimento em cada área, e a gente vem, e aí esse negócio vai ferver. Então, acho que a gente pode ter se comprometer com o café do ano passado, né, Lucão? A gente tentar fazer, porque agora também estamos com uma nova direção, tudo, né? E tentar realizar esse sonho que a gente já tem há bastante tempo. Porque daí a gente começa a produzir. Aí, a partir desse encontro científico, né, aí fica por conta dos professores da escola ajudar vocês a elaborarem mesmo um trabalho de produção científica, de pensamento científico. Né? Pode formar grupos, aí aquele tema pode ser dividido, multifacetado, né? As áreas que forem apresentadas podem ser intercambiadas todas elas ou não, pode dividir grupos por áreas de pesquisa, e a gente começa a ajudar vocês a desenvolver essa característica do pesquisador, do pensamento científico, da elaboração das teses, né, do que vai se defender. É um trabalho maravilhoso, fantástico. Fantástico. Eu até já falei que a sua presença aqui é uma escolha, né? Eu falo com ele, a presença do Luiz aqui na escola é uma escolha. Ele não tem aqui, né, para receber, ou para... Tanto que você já falou que estaria disponível mais vezes, né? Se seja necessário. Sem problema, tá bom? Então, vamos pegar a questão que a Lívia colocou. Olívia, eu perguntaria para você, esse nada que você diz que hoje a sociedade coloca como um processo de existência do sujeito, é o nada que o Sartre fala? É porque eu acho que, por exemplo, a definição mais ou menos de ser é a existência, é a vivência, né? Então, por exemplo, para mim, a associação do nada seria aquela pessoa que está só, como se diz, um dia, vai outro, e ela só está passando por isso. A gente também tem muito envolver aquela questão, como o professor falou na aula, de que a gente sempre está querendo adiantar o processo. Por exemplo, eu estou aqui na escola, mas eu estou pensando em quando eu me formar, eu vou para uma faculdade, aí quando chegar na faculdade já penso no cargo, e tipo, vai pensando em promoção, essas coisas, e a gente acaba não aproveitando as coisas que acontecem, no caso, na nossa vida, que está agindo no nosso dia a dia. Então, para mim, a associação do nada é quando a gente deixa de tipo, viver para ficar numa coisa autônoma. Então, automática, é automática. Então, por exemplo, na minha questão que eu fiz uma pergunta, é a relação do ser humano e a liberdade. Porque hoje em dia a liberdade que é imposta para a gente não é liberdade. A gente não tem tanta liberdade de expressão, porque a sociedade tem uma visão totalmente diferente, às vezes, do que a gente quer, que a gente pensa. Então, quando é perguntado uma coisa, quando é imposto uma coisa, eu acredito que deixa de ser liberdade. Muito bem. Quem gostaria de contrapor ou falar alguma coisa em relação ao pensamento da Lívia? Quem tem alguma coisa na cabeça, que passa na cabeça e que complementa ou contrapõe o pensamento da Lívia? Eu acho que assim. Como é o seu nome? Tia. Falar. Algo que a gente tem que, tipo, mostrar. Muitas vezes pela sociedade, que a pessoa acaba nascendo ali, vivendo, ela acha que, tipo assim, pra ela é normal ver como as pessoas vivem. Mas eu acho que muitas das vezes cada uma pessoa vive de jeito. Tá, muito bem. Então, nós temos aí um processo de pensamento que contrapõe o coletivo com o individual. O Ian fala de uma postura individual, o que cada um é de fato
a sua liberdade de ser. E a Lívia coloca para discussão essa coletividade que impõe ao sujeito alguma coisa que ele deve ser e descaracteriza ele mesmo. E para ser esse alguma coisa que a sociedade coloca, ele é descaracterizado de si mesmo, ele se transforma em um nada. Ok? Então, nós temos um conflito entre o individual e o coletivo estabelecido na fala da Lívia e do Ian. Vamos pegar para mim, vamos tentar intercambiar na fala da Lívia e do Ian a fala da Julie. Né? Então, pega para mim na página 6 do texto. O Sartre, ele vai falar de dois conceitos, o en soi e o pour soi. Ok? O que ele vai falar, então, sobre a consciência? Olha o que o Sartre vai, depois que ele coloca a existência dessas duas expressões em nós, do ser e do não ser, ele diz assim, olha, a consciência, para o Sartre, tá? A consciência é plenitude de existência. A consciência existe por si. Pode ser considerada o absoluto. A consciência é uma subjetividade real. Olha, interessante. É a impressão. É uma plenitude subjetiva. Aí eu falo, a definição de ser em Sartre é profunda. Ela não é uma coisa rasa e de fácil compreensão. Eu vou ter que mergulhar profundamente para discutir a construção desse ser a partir desse não ser no pensamento de Sartre. E aí ele fica claro que essa definição do ser em Sartre é profunda e está intrinsecamente ligada à questão do não ser e da consciência que transcende o próprio ser. Consciência que dá ao sujeito a percepção da dimensão transfenomenal. Então, ele vai discutir, porque Sartre é um existencialista com base na fenomenologia. Né? E aí ele vai discutir a questão da aparência, daquilo que aparece. Então, aquilo que aparece de cada um de nós, cada um está sentadinho aqui, cada um tem um estilo de cabelo, cada um tem um estilo de corpo, cada um tem um jeito de sentar. Isso é o que aparece, a aparição desse ser. É o que o ser que habita dentro deste corpo de cada um de vocês aparenta. Mas isso é o ser de vocês? Ou essa aparição é algo, é um fenômeno que não revela o ser real que habita dentro de vocês? Isso é de uma complexidade muito grande e exige de nós uma responsabilidade muito grande para discutir. Veja bem, eu estou falando das questões de uma... Eu estou falando de uma questão de aparência física, né? Cada um tem o seu estilo. Por que o estilo de um muitas vezes afeta o estilo do outro? Por discriminações?
por conceitos apreendidos do que é, do que não é, do que é verdade, do que não é verdade, do que é certo, do que não é certo. Né? Então, essa complexidade na hora que a gente vai discutir esses fenômenos que o sujeito oferece, vai para um outro caminho que nós precisamos também discutir e pensar, que é a questão dos comportamentos, dos sentimentos e das atitudes. Né? Então, nós estamos vivendo e daqui um pouco acontece alguma coisa e eu me irrito, eu me enervo, eu acho ruim, eu grito, eu levanto a voz, eu brigo, eu discuto. E eu não sei de onde nasce isso aqui dentro de mim. Enquanto uns veem esse vulcão explode, muitos outros se contêm, se fecham por várias questões. Medo de falar, medo de se expor, insegurança. Outros acabam externalizando outros pensamentos, outros sentimentos. E tudo isso para o Sartre, ele vai encarar como fenômenos de aparição do sujeito. E ele vai colocar uma questão muito importante, que daí vai estar lá na página 7, espera aí, na página 7. Lá em cima da página 7. Acha aí, todo mundo achou? Página 7? Lá em cima vai estar escrito assim, ó. A consciência não é um nada. Acharam isso? Ele está sem o número, mas é a página seguinte a 6. Então tem a página que está escrito 6, e aí na outra é a 7 que fica lá. Porque a 6 está numerada, a 7 não está, mas é a seguinte, está na ordem mesmo. Acharam? Acharam? Todo mundo achou? Beleza, então vamos lá. Lívia, lê para nós lá a primeira citação da página 7. A consciência não é nada particular de conhecimento chamado sentido. Bah, repete para nós, bem devagarzinho. A consciência não é nada particular de conhecimento chamado sentido. Interna ou conhecimento do si. É a dimensão de ser transfenomenal do sujeito. Entenderam? Você captou? Você perguntou a consciência, né? Isso daqui é de fundamental importância para nós que estamos pensando essa questão do ser. Então, a consciência não é um nada particular de conhecimento chamado sentido. Interna ou conhecimento de si. Então, isso não é consciência. Passar. Então, conhecimento não é esse conhecimento do nada, que está relacionado ao sentido do sujeito, nem interna, essa consciência interna de quem o sujeito é,
e nem do conhecimento que ele tem de si mesmo. Ela é algo que está além, muito além. E o que é esse muito além? Para ele, é a consciência da dimensão de ser transfenomenal. Ou seja, é a consciência do ser que transcende o fenômeno. Oi? Eu tô vendo as carinhas. É. Transcende o quê? O fenômeno. Transcende o fenômeno da aparição. Transcende o fenômeno de tudo aquilo que o sujeito põe para fora. Transcende isso. É uma percepção que transcende a própria existência carnal do sujeito, a partir dos fenômenos que o sujeito faz aparecer. Sacaram o lance? Onde o Sartre vai andar para discutir o que é a consciência? Mais lá embaixo tem a segunda citação do Sartre. A partir dessa consciência transfenomenal, ele vai dizer assim, ó, o ser é anterior ao nada. E o fundamento. Ok? Então, o ser é anterior ao nada. Essa ligação que ele faz do ser e o nada é de fundamental importância para a gente discutir a construção de nós mesmos. Então, esse nada, o ser existe muito antes dele. Então, ele está falando, ele não estaria falando dessa tampinha de caneta que está imersa nesse monte de casca de cebola e que eu não sei nem o que é, se ela tem furinho, se ela tem cor, se ela não tem cor, esse ser está lá. Ele já existe muito antes da consciência do nada. Não é? E o que mais que ele vai dizer? Olha só. Só que tem uma ligação entre ser e esse nada. O ser existe antes do nada. Olha isso. O ser é anterior ao nada. Só que o ser fundamenta o nada. Entenderam isso? Ok? Para esse nada existir, não é preciso a construção desse ser. Por isso que o ser fundamenta o nada. Só que ele continua. O nada, fundamentado pelo ser, invade o ser. Ok? O ser existe antes. Do ser vem o nada. Uma vez o nada construído, esse nada invade o ser. Ok? O ser não necessita do nada para se conceber.
O ser não precisa do nada para ser concebido, mas uma vez que criado o nada toma conta do sujeito. Estão pegando a lógica? Estão pegando a lógica? Não está pegando a lógica? O ser é construído. Ok? Do ser surge o quê? O nada. Uma vez que o nada passa a existir, ele invade o ser. Ele vai dizer assim: o ser não necessita do nada para se conceber. O nada tira do ser o seu ser. Repete isso. Okay? Se o nada pode existir, não é antes ou depois do ser, nem de modo geral fora do ser, mas no bojo do ser, em seu coração como um verme. Ok? Então nós estamos diante de uma crise existencial. Porque o que o ser produz invade ele próprio e se confunde com ele mesmo. Está lá dentro dele. Tem jeito de separar o nada do que somos daquilo que somos? Uma pergunta. Né? Dentro da perspectiva do Sartre, não tem como, porque o nada que é formado a partir do ser, fundamentado no ser, ele está no coração do próprio ser. Está intricado na existência desse ser. O nada seria, então, o meio. Seria o quê? O meio, convivência. No determinismo diz que o meio faz o homem. Isso, mas será que esse é o nada? O nada do Jean-Paul, do Sartre, você nunca está construído, né? Porque eu tenho uma pergunta. Então essa questão aí que você fala do nada, dele vir, né, do ser anterior a nada, o nada ele não existe antes do ser pelo fato de que não tem uma consciência para saber a existência dele, portanto ele não existe, é por isso? Pela consciência de não saber que ele existe? Isso. Porque quando o ser tem consciência, é desse ser consciente de si que o nada se forma. E aí ele invade esse ser, porque esse nada que se formou, na verdade, não está fora do sujeito. Está dentro dele mesmo. Está lá dentro. Então, mais uma vez, esse ser, vamos dizer, desperto. Vamos dizer, das camadas. Quando ele entende a sua liberdade, a sua consciência, ele aprende a lidar com o nada. Isso, ele aprende a lidar, eu fiz a comparação ao meio, porque a gente pode citar, por exemplo, as leis, as normas, as regras. Quem as constituiu? Não foi o ser? Não foi o homem? O sujeito? Então ele tem que aprender a lidar mesmo, mas aí ele já tem um destino, porque ele já se reconheceu, ele sabe o que ele quer. Você disse das aparências. Isso é muito legal a respeito das aparências, porque é uma coisa que a gente vive constantemente dentro da escola, certo? Então, assim, eu olho para determinado aluno, automaticamente o ser, o homem, a minha cabeça pensante, você já começa a detalhar. Você entra numa sala de 40, você sabe dos grupos, você sabe das pessoas, sabe como funciona cada um, você vai acabar ditando ali, mas você tem um objetivo, mesmo lidando com o nada, com as regras. Né? Eu falo para eles, meus alunos sabem,
Por exemplo, chega num momento do currículo, um determinado assunto, em que não existe base nenhuma. O que eu vou fazer? Vou seguir o currículo ou vou olhar para os meus alunos? Vou pensar neles, na vida deles? Vou seguir burocraticamente esse nada ditado por um currículo? Ou eu vou olhar a essência desse meu aluno? Né? Um meio. Eu vou seguir esse meio ditado? Ou eu me descobrir como ser, como professor, como educador, e vou fazer a diferença? Porque aí eu me vejo nessa parte. Nesse sentido, o meu ser, as camadas ali, eu me encontrei, muitos gostam, muitos não gostam dessa intensidade, mas eu não estou nem aí para o que eles pensam. Serei intenso. Então, só que daí a gente precisa tomar cuidado com essa percepção desse ser. Porque se esse ser, na sua constituição, tem como um fator preponderante aquilo que ele chama de nada, né? E é esse nada que vai dar a característica para esse ser estar em constante trânsito. Ele não está acabado, ele nunca está acabado. E isso basta a gente observar a vida. A gente nasce bebê, aí daqui um pouco, com 9 meses, para um ano, a gente começa a andar. Mas a gente está mamando no peito da mãe. Aí começa a nascer os dentinhos e a gente começa a comer. A gente começa a comer, a gente acelera o crescimento, a gente cresce rápido. E isso tem um impacto na nossa vida. Depois que a gente já está maiorzinho, né, vem uma coisa dita e chamada de adolescência, que vai chegando por volta dos 12 anos de idade, começa a haver uma transformação gigantesca nesse corpinho. O corpinho não vai ser mais o mesmo corpo daquela criança que brincava, que idealizava um mundo de fantasias. E aquela explosão hormonal que vai acontecer na entrada da puberdade nunca mais vai fazer esse ser ser o mesmo ser que ele era quando brincava de carrinho e boneca. Nem que o cara, ou a menina, ou o menino, o homem, ou a mulher, insista continuar sendo. Consegue? Não consegue. O corpo vai passar por uma transformação gigantesca. E o ser fica perdido diante de tantos desejos que não se reconhecia. Desejos que brotam sem que o indivíduo ou o sujeito faça o mínimo de esforço. Na evolução da sexualidade, da nossa sexualidade, nós vamos enfrentar problemas complexos de entendimento, de compreensão. As meninas vão menstruar, os meninos vão ter as suas poluições noturnas, e não se sabe o que fazer com isso. Vai fazer o que com isso? Como que vai lidar com essas coisas? Olha, fica... Nessa pegada, e um pouco além, ele falar, eu vou chamar de se identificar, né? A pessoa se reconhecia como hétero. E lá, depois de tanto, se identifica como homossexual. Caminha por aí, essa discussão que você está fazendo? Tudo caminha por aí, né? Porque como que eu vou poder determinar o desenvolvimento da sexualidade de um sujeito? Somente vivendo. Vai vivendo. E deixe que as coisas aconteçam de forma natural. E vai se reconhecendo nesses processos. Vai se reconhecendo nos seus desejos.
vai se reconhecendo nos seus processos existenciais, sem nenhum problema. Então, é nessa conjunção do ser, é uma conjunção, porque ao mesmo tempo que ele fala assim, olha, do ser, o nada se fundamenta. Ok? Mas ao se fundamentar no ser, o nada invade o ser. E o ser deixa de ser porque o nada está lá. Então, o ser e o nada são coexistentes, não tem como separá-los. E é exatamente dessa coexistência dos contrários, daquilo que está cheio com aquilo que está vazio, que se completa o indivíduo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nós temos uma ideia de que nós, para nos formarmos e nos construirmos como pessoas, nós temos que se definir o tempo todo. Porém, quanto mais a gente vai se definindo, mais a gente vai se enrijecendo, vai se cristalizando. E isso vai destruindo o quê? Processo todo de construção, porque você para de buscar essa construção. E isso vai destruindo o quê? Quem? O ser. Isso. Ser. E esse enrijecer-se no processo construtivo de uma transformação eterna, que os mais velhos aqui, né, que já estão com os cabelos brancos, não é o caso do seu irmão. Ele pinta. Com o cabelo marrom. Para todos nós que envelhecemos, nós vamos enfrentar uma dinâmica terrível, que é a dinâmica do não existir. A dinâmica de não existir, a gente vai se aproximando dela. Não, ela já está lá. Ela já está lá. Ela já está lá. É que nós criamos uma ilusão. Nós vamos criando uma ilusão de que eu vou existir até envelhecer e morrer. E quando eu sou mais novo, a não existência não aparece no meu calendário de vida. Eu nem toco nessa não existência. Você não lembra que existe essa possibilidade? Não tem. Não é? E a não existência corrói o próprio ser que existe, porque gera um drama, gera uma angústia. Porque, veja bem, o foco é a gente intercambiar esse conhecimento com tal projeto de vida. Como eu vou montar um projeto de vida se eu tomar consciência de que amanhã eu posso não existir mais? Luiz, eu ia propor que a gente fizesse essa conversa até alguns anos, né? Mas de repente a gente vai estar aqui, não vai estar aqui, não. Vou querer ter aula com você e vou largar a minha aula. Vai ser complicado, né? Porque eu vou querer estar aqui. Então eu acho a gente começar a discutir isso agora, né? Porque é complicado essa possibilidade. Então, assim, como eu vou pensar num projeto de vida se a não existência caracteriza a minha própria existência? Como que eu vou me construir como pessoa? Como eu vou me idealizar como pessoa? Ou se idealizar é, de fato, o processo viável. Aí eu idealizo o meu ser hoje, para daqui 10 anos a vida me apresentar uma série de fenômenos, de fatos, de acontecimentos, que vão passar uma rasteira em mim, vai me jogar no chão e eu vou ter que me reconstruir inteiro. Quando as pessoas chegam
muito definidas na sua existência, aos 70 anos, e aos 70 anos de idade, a vida apresenta uma circunstância, um fato, em que aquela vida, aquele ser, se viu diante do nada que compõe a ele mesmo, sem nunca ter pensado nessa possibilidade. Isso é uma angústia. Rogério? Rodrigo? É uma angústia, não é? É uma angústia. Psiquicamente, como é que eu, esse ser existencial em completa transformação, que não consigo me determinar no fluxo do espaço-tempo da minha vida, vou ter que definir um caminho sem saber que aquele caminho expressa aquele ser que habita em mim e não o desejo do outro. O outro pode ser representado por 1 milhão de coisas. O desejo do pai, o desejo da mãe, o desejo do tio, da tia, do professor, da escola, da sociedade. Vai aumentando isso. Né? Não, é o desejo do poder financeiro. Isso é interessante. Eu tive uma vez uma paciente que ela decidiu ser médica. E eu perguntei para ela, mas você quer ser médica por quê? Sabe qual foi a resposta? Eu vou dizer a resposta e vocês me falam se essa resposta é a expressão máxima do ser que habita aquele corpo ou é a expressão máxima do não ser que come aquele ser, que habita aquele corpo. A resposta foi a seguinte: então, eu desejo ser médica, projeto de vida, não é projeto de vida? Projeto de vida. Ela estava na idade de vocês. Ser médica. Você quer ser? Seu quê? Mas por que para responder se tem que cobrir sua cabeça e não Então, tira o livro, ele responde com tranquilidade. Aconteceu alguma coisa? Então, eu não vou perguntar, como é mesmo? Júlio. Eu não vou perguntar para o Júlio porque ele tem 5 de 1. Eu vou continuar a historinha da minha paciente. Então, perguntei, por que você quer ser médica? Ah, eu quero ser médica porque eu não admito ganhar menos de 30 mil reais por mês. É um altruísmo? Ou não? É um altruísmo? Isso. Veja bem, eu perguntei assim, isso é um altruísmo? Aí o Rodrigo falou assim, ó. Depende da perspectiva. Depende da perspectiva de quem? Da pessoa. Do sujeito. Olha que interessante. Nós estamos mergulhados na subjetividade de quem? Do Charles. Essa subjetividade, aquilo para ela era real, fazia parte dela. Mas aí a gente pensa, um sujeito que vai construir o seu projeto de vida a partir de um pensamento que manifesta um fenômeno de posse de poder, revela o que desse indivíduo ou desse sujeito. O que será que isso pode revelar desse sujeito? Se ele está no desejo da posse do poder, o nada
existente no coração desse ser possuir o ser para ele escolher, fazer a escolha e aparecer esse ser que, ao escolher, ele escolhe um objeto. Ele vai querer possuir um objeto que retrate o poder de valor que ele dá a si mesmo, ou o desejo de conquistar uma profissão, entre aspas, que dê a ela tanto dinheiro, reflete um mecanismo escondido de desvalor. Para que tanto buscar valor? Se eu quero tanto o poder do valor, a posse do valor, o empoderamento financeiro, não seria um fenômeno que aparece desse ser que se vê completamente sem valor? Não é interessante? O ser desvalorizado, o ser que não se vê valorizado, ele vai construir uma fonte de compensação de posse. É diferente daquele fenômeno que se expressa a partir da origem do próprio ser, ou é tudo igual? Há controvérsias. Né? Então a pergunta ela deu isso também. Há controvérsias. Então, a questão da Lívia com a questão do I e Ian, elas vão se fundir nessa discussão que nós estamos fazendo. Não é? Esse nada, esse ser que é abraçado por esse ser coletivo que não aparece, não é nomeado, né? E que muitas vezes está direcionando o caminho por onde ele deve seguir, sem que esse sujeito consiga perceber que esse caminho não é a expressão da individualidade que ele colocou. Muito lindo isso, né? Então, vocês que estão elaborando esse projeto de vida, né, dê espaço, precisa dar espaço para que essas questões... Nossa, Como é o seu nome? Sofia. Ah, Sofia. Sofia. Precisa dar espaço para essas questões? Tem uma unidade. Lindo para estudar isso. Você não acha que Sabia que ela ia Você não acha que isso tudo pode ser também ou por dinheiro, traumas financeiros, ou também por status ou alguma coisa do tipo? Então, é essa questão que a Sofia coloca que a gente chegou nesse ponto de conexão, né? Porque a busca por tanto empoderamento pode revelar essa questão interna que está desfigurando o próprio ser, que não consegue se expressar.
e que está aprisionado na busca desse empoderamento, porque dentro de casa, na vivência com o pai ou com a mãe, houve problemas, houve dificuldades, e esse ser se construiu na imagem do outro. Então, um pai, uma criancinha pequenininha, né? Um pai, uma criancinha pequenininha que chega e fala assim: mamãe, mamãe, olha, eu consegui um carrinho. Aí a mãe fala assim: ai, que menino bobo, isso não é um carrinho, isso daqui é uma garrafa de refrigerante. Para de ser bobo, menino. E a criança fala assim: meu carrinho. E ela: não é carrinho nenhum. Mas tem rodinha. Como que tem rodinha esse negócio? Mamãe. E a mãe e o pai, seja lá o que for, recebe isso e faz o quê? Destrói. Isso tem um impacto ou não? Tem. E esse impacto pode ser isso que você falou. A busca da valorização deste ser que, nas experiências vivenciais, essas experiências impactou ele com essa percepção do outro. Porque aí a gente está entrando mais na questão psíquica, né? Porque daí tem uma questão assim: se eu cresço ouvindo que eu não faço nada direito, fica difícil de eu constituir uma percepção de mim mesmo como um sujeito bem ordenado. Se eu acredito nisso, graves consequências virão. E que por um processo de compensação, eu vou tentar realizar um monte de coisas. E nesse processo, eu vou me desfigurando, até chegar no momento que eu não suporto mais. Ou até da morte, né? A busca, né? Talvez, né, a gente possa pensar no o Brasil, né, é um país de distúrbios de ansiedade, é o primeiro consumo de remédios para distúrbios de ansiedade. Então, o que está acontecendo conosco, com essa sociedade que a gente vive, essa insegurança que vai nos comendo de todos os lados, né? Em um país desigual, né? Racista, né? Com visões completamente desfiguradas da própria existência humana. Quantas aberrações nós estamos vendo nos meios das redes sociais. As aberrações que nós estamos vivendo nos tempos atuais na nossa própria existência. Isso é de fundamental importância. Tá bom? Sobre isso que você falou da conspiração, nossa, tem uma questão. Por exemplo, o Sartre, ele fala que o ser humano é paradoxalmente condenado à liberdade. Sobre isso ser algo intransponível ao homem. Então, você acha que é realmente imprescindível essa quebra desses paradigmas, né, que são impostos sobre a gente? Ou que, de qualquer forma, a liberdade ela é algo que está, né, que é algo que vai ser inevitável? Porque, por exemplo, quando você fala nessa questão do ser, né, a gente realmente, essa questão do que é sobreposto sobre a gente, ou é a covardia de você não ter a coragem de assumir os reais desejos do seu ser? Porque é muito mais fácil você vivenciar esses padrões. Então, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Você transparecer esse seu ser dá muito mais trabalho, porque isso vai ser julgado. Então, você acredita que realmente seja esses paradigmas que são impostos sobre a gente, ou é a covardia, talvez, de não ler o trabalho que dá de transparecer o nosso ser?
é uma coisa, mas pode ser a outra. Pode ser tanto a força da imposição, né, dos meios em que o indivíduo vive, como pode ser uma fraqueza denotada, existente na construção desse ser, que por algum motivo não consegue se expressar. Nós não podemos. Será que a gente pode determinar um para não determinar o outro? Ou se o ser e o nada estão juntos na concepção dessa formação desse ser, essas possibilidades não são excludentes. Né? Então, se esse meu ser, ele tem na sua origem existencial a força de se construir, e essa força não vem né, por algum motivo. E esse motivo pode estar inerente ao próprio ser, que está em formação a partir das experiências vivenciais que impuseram a ele uma impossibilidade de ser. Tudo junto e misturado. Ok? Ok? Resolvido? Então, não é nem uma coisa e nem outra. A gente precisa... Nós estamos em uma sociedade que alimenta o subjetivismo em nós, da nossa vida, ou nós estamos em uma sociedade que alimenta o objetivismo da existência? A materialidade da existência, o materialismo da existência. Como que a gente vive essa sociedade? A sociedade hoje, século XXI, ela permite com que a gente viva essa subjetividade na nossa vida, ou ela está faltando o tempo todo que a gente tem que ser objetivo, preciso, perfeito? Como que é isso? Como vocês sentem essa sociedade? Fala para mim. Que sociedade é essa que vocês estão vivendo? E eu também vivo, né? Mas por eu ser mais velho que vocês, eu tenho uma percepção talvez diferente da de vocês, ou talvez igual, né? Mas vocês que estão nesse processo de desabrochar da vida, né? Como é que vocês percebem a sociedade na qual que vocês estão vivendo? Ela determina que vocês sejam objetivos, correspondam às determinações que são feitas, ou elas permitem com que essa subjetividade se expresse? Como vocês respondem isso? Vocês conseguem expressar a subjetividade de vocês? Bem assim? Por quê? Aí, Comando. Quando você pergunta, a pressão social que a gente sofre, a gente está querendo saber só de como a gente é forçado a pensar, como a gente expressa na nossa aparência. Tudo. Tem muito jeito que a sociedade acaba colocando a gente em caixinhas, tanto por questão de gênero, de sexualidade, ou de sexo, nacionalidade. Mas também a nossa classe social, o jeito que a gente é criado, a escola que a gente tem, o jeito que nossos pais se portam perante tudo isso, que eles aceitam mais, o jeito que a gente expressa, o jeito que a gente abordar a gente, o jeito que os professores tratam a gente. A liberdade de ter opinião própria? Também. Então, muitas vezes a gente acaba não tendo ela dentro de casa e dependendo da escola que a gente está, ou do jeito que a gente está, às vezes a gente acaba não tendo essa noção. Até dos amigos. Né? Também. Então, acho que a gente consegue responder essa questão, então. Né?
dentro do conhecimento científico, o conhecimento científico ele é construído porque se pode pensar livremente, independente de acertar ou errar, ou tem que acertar sempre? Você está se questionando, não existe verdade oficial na ciência. Você está tentando se confessar. Então se constrói a partir de tentativas de erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto. E às vezes vai errando e a partir do erro é que se descobre as coisas. Né? Então, a ciência nos indica um caminho de uma liberdade que muitas vezes no cotidiano da nossa vida isso não se verifica. Porque nós somos cobrados 24 horas por dia para acertar, para ser perfeito. Né? E isso tem um impacto muito profundo na nossa vida, porque quando acontece algo que muitas vezes não depende de mim e me joga num processo de fracasso, o indivíduo, o sujeito consegue lidar com isso? Não consegue. E ele vai gerar um grande processo de sofrimento, porque ele vai se cobrar o tempo todo dentro dessa imagem de perfeição que foi criada sobre ele. Isso está diretamente ligado à expressão desse ser. Como que esse ser vai se expressar se ele é mantido dentro dessa camisa de força conceitual, de valores, de crenças, né? E nós não vamos tocar na questão da religião, porque isso aí vai dar pano para mão. Ok? Qual que é a pergunta lá? Tem uma pergunta onde? Vamos lá. Calma aí, deixa eu achar. Calma aí. Mas eu não estou me movimentando aqui. Como que eu estou me Ele movimentando? está atrasado. Ele está atrasado. Daqui a pouco movimentar. Não é uma força, não é um fenômeno que transcende. Tá na tela. Tá na tela? Tá na tela. Não é um fenômeno, não é uma percepção transfenomenal da minha existência. Quem chegou lá na quem tela? pergunta? Robert. E é aluno da primeira. Robert Barros. Primeiro ato. Todo esse tema me lembra. Ah, sim. Ok. Olha lá, essa aqui, ó. Né? Estão vendo aqui? Todo esse tema me lembra muito uma frase de Heráclito: é impossível banhar-se 2 vezes no mesmo rio, já que nós sempre estamos buscando evoluir e sempre estamos mudando. Acho que a Não, pergunta é a outra. pergunta tá ali, ó. Tá aqui na Eu tela. essa É, isso daí. Que deve ser do mesmo Robert daqui. Acho que ele completou depois. Eu sou o Robert do primeiro ano A e eu gostaria de fazer uma pergunta. O questionamento de dogmas também pode nos levar à libertação dessas cascas sociais? O questionamento